A Lei de Contravenções Penais foi editada por um decreto em 1941. Ela é um instituto do direito penal que estabelece penas mais brandas aos ilícitos de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, os jogos de azar e a perturbação do sossego. Nesses casos, dependendo da situação, o acusado paga uma multa e pode ser liberado da prisão. Mas como a lei foi editada no século passado, alguns artigos ainda são questionados na Justiça. Um deles é o artigo 25, que considera como contravenção penal o porte injustificado de objetos como pés de cabra e chave micha por pessoas que já tiveram condenações anteriores de furto ou roubo, ou ainda aqueles considerados como vadios ou mendigos. Para que nós possamos entender o que seja contravenção penal, primeiro é preciso entender que o direito penal estabelece as condutas que merecem punição dentro de uma escala de gravidade, né? Então nós temos crimes graves, crimes de média gravidade, crime de baixo potencial ofensivo e depois nós temos as infrações ainda menos graves, que nós chamamos de contravenções penais. Então, são pequenas infrações que o legislador, para não deixar de puni-las, resolveu fazê-lo com uma resposta penal mais branda, ou seja, não há possibilidade de pena de reclusão para as contravenções penais. Elas são punidas com pena de prisão simples e pena de multa. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal declarou que o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela Constituição de 88. Os ministros entenderam que o dispositivo é anacrônico e discriminatório e contraria o princípio fundamental da isonomia. Porque a Lei de Contravenções Penais, na verdade o decreto-lei, o 3688, é de 1941, muito anterior, portanto, à nossa Constituição de 88. E aí, com base na violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da presunção de inocência, o Supremo entendeu dessa incompatibilidade. Justamente porque na maneira como previsto na Lei de Contravenções Penais, esse tipo de infração estigmatizava, causava, na verdade, um verdadeiro desequilíbrio. A decisão do Supremo foi durante a análise de um recurso apresentado pela Defensoria Pública contra a decisão que condenou um homem com antecedentes pego com uma chave micha. Esse fato ocorreu em 2007, no Rio Grande do Sul. De acordo com os autos, 2 homens roubaram um carro e um deles, o réu do processo julgado pelo Supremo, foi pego em seguida com a chave micha. A dupla foi condenada pelo TJ Gaúcho e um recurso extraordinário contra a condenação de um deles foi apresentado aqui no Supremo. O recurso foi interposto pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul contra uma decisão da turma recursal que condenou o recorrente nas sanções do artigo 25 da Lei de Contravenções Penais. O dispositivo diz que a pessoa que tiver em seu poder gazuas, chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, se já foi condenada anteriormente por crime de furto ou roubo, ou se está sujeito à liberdade vigiada, e ainda, se for conhecido por vadio ou mendigo, essa pessoa apenas por portar esses objetos, se não comprovar a destinação legítima deles, pode ser condenada de novo, segundo o artigo 25, com pena de prisão simples de 2 meses a 1 ano e multa. Então veja, o foco aí está na pessoa, no agente do fato. Esse critério adotado na época da edição da Lei das Contravenções Penais é um critério que foi sendo superado pelo tempo. Eles ficaram descontextualizados com o nosso momento histórico. A Constituição de 88 estabeleceu um divisor de águas e isso reclama do Poder Judiciário, o Supremo em última instância, reclama exatamente este equilíbrio entre
a Constituição Federal e o ordenamento infraconstitucional. Não se pode punir por presunção, pelo menos se não se demonstrar ali o potencial, a possibilidade de um dano real, concreto, efetivo. Foi isso que o Supremo não encontrou mais nesse artigo da Lei de Contravenções Penais. Durante o julgamento que questionava a não recepção pela Constituição de 88 do artigo 25 da Lei de Contravenções Penais, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul fez a defesa do homem condenado. É uma situação absolutamente diferente considerar a reincidência para a individualização da pena, para aumentar a pena após um devido processo legal, após uma condenação, com todas as garantias constitucionais. É absolutamente diferente de tipificar delitos a partir de condenação anterior ou de condenação anterior, ainda que transitada em julgada. Porque isso aí estaria não havendo o bis in idem, mas havendo a violação da presunção de inocência, porque estaria presumindo que alguém, por já ter delinquido, voltaria a delinquir, por possuir um instrumento normalmente destinado à prática de furto. Não se ataca as causas e, muito longe disso, de maneira alguma, reduziu ou se pensa em reduzir a criminalidade com tipos de direito penal do autor, direito penal seletivo dessa espécie. Em relação à necessidade, talvez aqui se possa pensar que algum outro instituto do direito administrativo, talvez, poderia ser o suficiente para evitar que as pessoas continuassem na posse de tais instrumentos, a apreensão do instrumento. O defensor público também defendeu a ressocialização de ex-detentos, falou sobre desigualdades e a falta de oportunidade para aqueles que já enfrentaram o cárcere. Se está punindo a pessoa pela situação de miserabilidade ou pela situação de ter antecedente, ter um passado como se não pudesse, no futuro, se ressocializar. Seria desistir do ser humano. E isso jamais a Defensoria Pública desistirá. O sistema prisional, historicamente, não cumpriu o seu papel, e não cumpriu o seu papel por várias razões. A principal delas é que o sistema prisional é absolutamente sucateado. Esse discurso parece ser um discurso de defesa do criminoso, de defesa do crime, mas não é nada disso. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o mesmo Estado que pune pela via do Poder Judiciário é o Estado que também executa a pena. E o curioso desse julgamento é que a Procuradoria-Geral da República mudou o posicionamento sobre a matéria. O atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reconsiderou o parecer anterior emitido pela instituição em sentido contrário. Pedindo, mais uma vez, vênia das manifestações em sentido contrário, entendo que o dispositivo agasalha, sim, tratamento desigual entre cidadãos. Discrimina e põe sob suspeita cidadãos, de um lado, pelo fato de terem sido condenados anteriormente por crimes contra o patrimônio. E não se refere aqui à reincidência, outra incidência jurídica específica. Não se fala aqui de prazo, não se fala aqui de trânsito em julgado, condenações por crimes desse jaez. E, de outro lado, discrimina também a situação de vida de brasileiros já discriminados pela própria vida, vadios e mendigos. Eu acho que a norma, ela desiguala juridicamente cidadãos já socialmente desigualados. E por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela Constituição de 88. Daqui a pouco, no próximo bloco, acompanhe os votos dos ministros do STF nesse processo. Até lá. Você acompanha no programa Grandes Julgamentos do STF dessa semana a decisão do plenário do Supremo, que considerou não recepcionado pela Constituição de 88 o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais. O caso teve a repercussão geral reconhecida pela Corte
e terá impacto em outros processos que tramitam no Judiciário sobre o mesmo tema. O artigo 25 penaliza a pessoa que já foi condenada anteriormente e é pega com instrumentos utilizados normalmente na prática de furtos, como chave lixa e pés de cabra. Se não for comprovado o motivo lícito do porte, a pena será aplicada. O relator do recurso extraordinário foi o ministro Gilmar Mendes. Ele ressaltou que o dispositivo é anacrônico e contraria princípios consagrados pela Constituição Federal. O processo questionava a condenação de um réu do Rio Grande do Sul. No caso em questão, o acusado foi condenado pela posse injustificada de instrumento de emprego usual na prática de furto, artigo 25 da Lei de Contravenções, depois de condenado anteriormente pelo delito de furto previsto no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Prevê o artigo 25 da Lei das Contravenções Penais, tal como já foi destacado na sustentação. Presidente, estou certo que o legislador, ao criar essa espécie de contravenção penal, na verdade, antecipou-se aos possíveis e prováveis resultados lesivos com a clara intenção de evitar que novos crimes de furto fossem cometidos. Parece ser essa a lógica. Conforme dito acima, a criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. O próprio preceito consagrado pelo nosso ordenamento jurídico adota um sistema cautelatório e preventivo que permeia, de um modo geral, toda a lei de contravenções penais, que tem como objetivo evitar que crimes considerados como infrações mais graves venham a ocorrer. O relator do processo, que teve o voto seguido por todos os integrantes da Corte, ressaltou que a lei fere princípios constitucionais, entre eles o princípio da isonomia e o da dignidade da pessoa humana. O relator também fez questão de lembrar o momento histórico em que o país vivia no momento em que a Lei de Contravenções Penais foi sancionada. O Decreto-Lei 3688 de 41, fundamentado no Código Penal, foi concebido durante o regime ditatorial. Afere-se pelo próprio texto da Lei de Contravenções, em seu artigo 59, que vadio é o sujeito que pratica a ociosidade com habitualidade, embora possuindo condições de trabalhar, não afere renda para lhe custear a subsistência. Nós precisamos necessariamente voltar no tempo, voltar na história, voltar na filosofia de vida daquela época, voltar na cultura prevalecente naquela época para compreender o porquê, a razão de ser, naquela época, desse tipo de infração. Nós estamos em 1941, uma política muito exacerbada, muito de extremos, o período das ações integralistas brasileiras de Plínio Salgado, é o período das alianças nacionais renovadoras de Luiz Carlos Prestes, é o período do Estado Novo, do presidente Getúlio Vargas, do positivismo. Tudo isso, naquele momento, justificava um poder maior ao governante, a prevalência de uma certa forma do executivo em detrimento do próprio legislativo. Eu estou convencido, presidente, de que não há como deixar de reconhecer o anacronismo do tipo contravencional que estamos a analisar. Não se pode admitir a punição do sujeito apenas pelo que ele é, mas sim pelo fato que ele faz. Posto concluir de forma diversa, seria aceitar, num Estado democrático de direito, o indesejado e combatido direito penal do autor. O sistema penal brasileiro tem como base o direito penal do fato, pois busca o desvalor de uma ação ou omissão, ou seja, o agente será punido pela conduta praticada. Claramente ocorre violação ao princípio da isonomia por inequívoca discriminação a um grupo de pessoas, discriminação arbitrária a ex-condenados e a mendigos, por exemplo, instituindo, sem sombra de dúvida, um direito penal do autor e não um direito penal do fato, como é o consagrado no direito brasileiro. E acho, igualmente, que há uma violação ao princípio da não culpabilidade, na medida em que se transfere para o indivíduo o ônus de demonstrar que não empregaria aquele material em nenhuma atitude criminosa, inclusive, em certos casos, impondo a ele a realização de uma prova negativa. Quanto ao tema de fundo, senhor presidente,
A tipificação penal, constante do artigo 25 da Lei das Contravenções Penais, ao fim e ao cabo, não é pela conduta de portar consigo determinado instrumento, utensílio ou coisa, mas sim pela conduta de não produzir determinada prova da destinação legítima da coisa portada. Que se feita essa prova, nada mais interessa. Quer dizer, o que está se incriminando, o que está se tipificando, é a conduta de não produzir determinada prova, aliada à condição do agente de ser vadio ou mendigo, ou de ter sido anteriormente condenado por determinados delitos contra o patrimônio, ou de estar sob regime de liberdade vigiada. Como o direito penal visa a reabilitação também do condenado, é extremamente severo imputar a ele, por presunção, a prática eventual ou potencial de um ilícito pelo fato de portar um instrumento, salvo se ele comprovar que teria outra finalidade. E como destacou-se aqui em diversas vozes, há realmente uma inversão do ônus da presunção de inocência e que, efetivamente, ela é útil sob esse ângulo. Também, presidente, eu acompanho o ministro relator, considerando que até pelo período em que este decreto-lei foi elaborado, talvez tivesse alguma demonstração do que era a história naquele período, mas não encontra nenhum respaldo, a meu ver, na Constituição. Eu acompanho, louvando também o voto do ministro relator, tal como concluído por ele, no sentido de absolver, dando provimento, portanto, aos recursos. O ministro Ricardo Lewandowski também defendeu que o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Durante o voto, ele também chamou atenção para a mudança de posicionamento do chefe do Ministério Público Federal. Queria dar um destaque especial à oração do ilustre Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. Foi extremamente esclarecedora, sobretudo quando ele aponta uma flagrante ofensa ao princípio da isonomia, colocando brasileiros em situação distinta, sobretudo aqueles menos aquinhoados do ponto de vista econômico. E louvo, sobretudo, a atitude de Sua Excelência, que vem a público, em sua sustentação oral, contrariar os diversos pareceres que se encontram acostados aos autos em sentido contrário. Uma coisa é considerar-se, sob a ótica da reincidência, o perfil em si do condenado. Algo diverso é estabelecer-se uma tipologia a partir do fato de já ter prestado contas à Justiça. Conflita, presidente, o preceito, e é uma pérola em termos de conflito, com o nosso sistema penal. E mais do que isso, com o princípio constitucional da não culpabilidade. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, a mim me parece que os fundamentos de índole constitucional invocados pelo eminente ministro Gilmar Mendes como relator mostram a impossibilidade de se reconhecer a recepção da norma inscrita no artigo 25 da Lei das Contravenções Penais pela vigente Constituição da República. A propósito desse caso, eu não me permitiria deixar de lembrar de Norberto Bobbio, quando disse que os direitos humanos têm natureza histórica, ou seja, o que é perfeitamente aceitável durante uma época deixa de sê-lo passado algum tempo. E é o caso versado nesse recurso extraordinário. E por conta justamente então dessa presunção que pesa ou pesava especificamente sobre determinados indivíduos, foi que o Supremo considerou que isso feria, claro, a isonomia, violava mesmo o direito desses indivíduos por mero preconceito e, claro, também a presunção de inocência, já que seriam esses indivíduos a provar que, apesar de portarem esses objetos, não delinquiriam, não cometeriam qualquer tipo de delito, que o Supremo considerou, então, absolutamente incompatível essa disposição da Lei de Contravenções Penais com a nossa Constituição. Nós não podemos presumir que alguém,
ainda que condenado por furto, estando de posse de uma chave falsa, de uma gazua, que é um instrumento utilizado para romper fechaduras, nós não podemos presumir que esta pessoa irá praticar um furto. O direito penal não pune o pensamento, a vontade de praticar o crime, antes que essa vontade se traduza em atos materiais de execução. A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo plenário, o que significa que, a partir de agora, outros processos que tramitam no Judiciário deverão seguir a mesma orientação adotada pelo STF. Os detalhes sobre esse assunto você acompanha daqui a pouco no próximo bloco. Até já. O artigo 25 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela Constituição de 88. Essa foi a decisão do plenário do Supremo durante a análise de um recurso julgado no mês de outubro pela Corte. O artigo 25 considerava como contravenção o simples porte de gazuas, pés de cabra ou chave micha por pessoas que já tiveram condenações anteriores ou aqueles que são considerados vadios ou mendigos. Essa cultura, essa filosofia do momento é que vai justificar que se pudesse, à época, prever que determinados indivíduos fossem considerados suspeitos de eventualmente cometerem determinado crime pelo simples fato de portarem certos objetos. De acordo com o Supremo, a norma ofende os princípios da isonomia e dignidade da pessoa humana em virtude do conteúdo discriminatório. Também fere o princípio da presunção da inocência por acarretar uma indevida inversão de ônus probatório, ao presumir a culpa do acusado, exigindo dele a prova de sua inocência. O direito penal não se preocupa com a chamada cogitação do crime. O sujeito pode, eventualmente, cogitar de praticar um crime, mas se ele não partir para a execução dessa vontade, não há como puni-lo por isso. Ou seja, eu não posso punir o réu pelo que ele é. Eu preciso punir o réu pelo que ele fez. O processo julgado analisou a situação de um único réu já condenado por furto no Rio Grande do Sul, mas como a matéria é recorrente na Justiça, foi reconhecida a repercussão geral do caso. Isso significa que outros processos que tramitam em várias instâncias do Poder Judiciário também deverão adotar a mesma orientação do STF. O que nós teremos é uma espécie de esvaziamento desta figura contravencional do artigo 25. As pessoas vão passar a não ser mais punidas por essa conduta. Foram necessários 72 anos desde a lei de contravenções penais para que a sociedade pudesse hoje conviver facilmente com essa decisão do Supremo, muito bem-vinda, em boa hora, justamente para extirpar do mundo jurídico, como dizem os operadores do direito, né, esse tipo de desigualdade, esse tipo de estigma que pesava contra os ex-condenados, por exemplo. O programa Grandes Julgamentos do STF termina aqui. Lembrando que se você quer entrar em contato com a nossa produção ou sugerir um tema, é só mandar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Na semana que vem temos um novo encontro com mais um tema do seu interesse. Até lá!